E aí, beleza? Pô, a gente vai começar hoje uma minissérie sobre fazer um portfólio, né, dev, usando o React. Então, baseado no último vídeo, vou fazer umas aulas para você conseguir alimentar o seu GitHub, conseguir colocar uns portfólios legais lá. Então, hoje a gente vai fazer um site, que é uma coisa mais simples. Não vou colocar tudo em um vídeo só, porque vai ficar extenso, vai ficar muito grande. Mas a gente vai fazer uma sequência de vídeos, né? Hoje vai ser só o React. Depois a gente pode pensar num projeto, sei lá, num agendador de tarefas, de mensagens, é, algo relacionado a encomendas, a estoques, né? Gerenciador de estoques. A gente vai pensando no decorrer. Mas hoje vamos focar só no React, beleza? Então vamos lá. Não vamos usar IA, tá? Hoje o nosso foco vai ser usar Google, documentação e é isso. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou tirar minha cara aqui e vamos começar a pesquisar então sobre o que a gente vai fazer para criar o nosso site, tá? Eu gosto de utilizar o Vite. O Vite ele tem alguns frameworks ou bibliotecas já inclusos ali, tá? Então a gente só tem que rodar um comando e quando a gente roda esse comando, que seria esse daqui para criar um projeto Vite, deixa eu só cd cursor. Peraí. Que o meu aqui, o meu ponteiro não aparece quando eu gravo. Aqui vai ficar melhor. Vamos lá. Quando a gente rodar esse comando aqui, ele vai dar algumas opções para a gente criar um projeto, né? Vanilla.js, que é só o JavaScript, Vue, React, PReact, Svelte, esses projetos, tá? A gente vai utilizar o React. Então vamos rodar o comando. Ctrl Alt T para abrir o terminal e Ctrl V para colar o comando. Vamos dar um yes, a gente vai aceitar. O nome do nosso projeto vai ser Portfólio Dev. A gente vai fazer em React, então eu usei a setinha para cima e para baixo, tá? Fui até React, terceiro item, e vou dar um Enter. Vamos usar o TypeScript mesmo. E vamos abrir esse projeto, tá? Eu não codo utilizando o VS Code. Já tentei mesmo, não consegui. Mas se você quiser usar o VS Code, pode usar. É só eu que não consigo mesmo, tá? Não tenho costume. Então vamos lá, abrir o projeto aqui, tá carregando. Como eu disse para vocês, a gente não vai usar IA. Então eu vou... Vamos pegar aqui o Dribble pra gente se basear em algum design aqui. Deixa eu só entrar na minha conta. Vamos colocar aqui, ó, portfólio dev. A gente vai ver um que não seja tão impossível, que ele seja maneirinho pra gente fazer, seja bem interessante e útil. No dia a dia você vai fazer isso, cara? Se não, você vai precisar não usar IA? Não. Você vai usar IA, você vai fazer alguma coisa ali que é mais complicado, então você vai precisar utilizar a inteligência artificial. Mas para aprender, de novo, né? Eu não recomendo usar IA, porque você não vai aprender, tá? Você vai só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e o seu aprendizado ele vai ser bem pequeno. Gostei desse daqui, vamos ficar com ele. Deixa eu ver se ele tem um Behance, alguma coisa daqui. Ah, ele já mandou o design completo pra gente. Será que dá pra abrir uma nova aba? Dá. Bom, esse vai ser o nosso design, que a gente vai copiar. Inclusive, eu vou até colocar o link do cara no projeto, só pra gente dar o copyright certo dele, tá? Deixa eu colocar aqui no to-do, no Readme já. Dá uma aumentada no zoom. Tá, então aqui eu vou colocar portfólio. Opa. Portfólio dev React. Então vamos lá. O design foi baseado nesse
Dribble. Tá? Beleza. Só pra gente não perder os direitos de quem merece, tá? Então, bom. Agora a gente vai fazer a instalação de coisas básicas nesse vídeo. Então a gente vai querer o que agora? O router React Router ROM. Vamos pela documentação. Então a gente vai vir aqui, ó, I'm new, estou começando agora o meu projeto. Então eu quero fazer a instalação. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem o botão Installation. A gente pode vir aqui, pode clicar para copiar esse com... Aliás, não, a gente não vai fazer isso daqui. Ah, aqui é o Framework Mode, não é aqui, foi mal. Data Mode, é esse cara aqui, ó. Como a gente criou... Ah, não vem instalado ainda, tá? Então aqui a gente pode simplesmente fazer isso daqui. Eu não vou usar o npm, vou usar só o yarn. Então, vou colocar aqui yarn, add e Ctrl V no comando que eu copiei. Ah, mas eu não tenho yarn, eu acabei de baixar as coisas aqui, eu não sei como é que eu vou fazer. É simples, cara, para você pegar o yarn. Deixa eu só terminar. Você instalou um node aí, você vai fazer o quê? Você vai escrever aqui, ó, npm install -g yarn. Isso aqui vai fazer com que o yarn instale na sua máquina e a partir de agora você consiga utilizar o yarn para gerenciar as bibliotecas aí, tá? Então, bom, yarn instalado, deixa eu fechar isso daqui. Vou criar uma pasta aqui chamada routes. Dentro de src, vou criar uma pasta chamada routes. Vou deletar o index.css e só. Dentro de app.tsx, deixa eu só ajustar isso aqui, que senão vai ficar enchendo o saco. Tá. Deletei o index.css. No meu main.tsx, eu vou deletar o index.css, senão vai dar erro. Vamos deixar isso aqui do jeito que tá. No app.tsx, cara, deleta tudo que tá aqui dentro. Não precisa ter medo, pode deletar. Vamos manter o app CSS. E pode tirar isso aqui também. Tá? Aqui eu vou escrever div e aqui dentro vou colocar um hello world. Vai ser um texto que vai aparecer, tá? Com um título ali escrito hello world. Beleza? Mas não vamos focar nisso agora, vamos focar em alimentar primeiro a nossa pasta routes e depois a gente vem aqui para o app, tá? Aqui na documentação, como vocês estão vendo, ele já dá praticamente tudo que a gente precisa, né? Então o que a gente vai precisar aqui? Vamos copiar tudo que está aqui até a linha 14, da linha 1 à linha 14, pode copiar. Vem aqui na pastinha routes que a gente criou, new, pode criar um novo arquivo TypeScript, só que vai ser um testx. Vamos colocar route, ou route.tstx. Dá um Ctrl V no comando que a gente copiou e dá um export default router, tá? Beleza. O que isso aqui vai fazer? Vai exportar essa const que a gente criou, tá? Então, esse router aqui, deixa eu colocar, vamos mudar isso aqui, chamar de router. Não precisa, tá? Aqui podia ser Abner da Silva, Matias, e a gente podia exportar export default router. Não tem relação nenhuma o nome daqui com o nome do arquivo. Vamos deletar o que não está sendo usado. E show. Bom, que isso daqui vai fazer, tá? A gente tem, você está vendo que ele tem o create browser router e aqui ele tem um objeto dentro. Então o caminho que a gente vai acessar, por exemplo, vai ser http://localhost 5173, que é o caminho padrão do Vite, que o Vite usa, tá? Pra gente acessar o nosso site. E barra. Não precisa da barra, né? O barra seria só ilustrativo para vocês entenderem. Quando a gente chamar isso daqui, do jeito que tá agora, vai mostrar isso daqui, ó. Div hello world. Que é diferente do que a gente fez aqui, tá?
bem diferente. A gente colocou div h1 hello world. Aqui tá só div hello world. Eu não quero que fique assim, porque imagina, a gente vai fazer um site aqui. Vamos supor, né? Vamos colocar esse site aqui. Aí depois, nossa, agora eu quero criar uma rota de login. Então vem aqui, path. Ele colocou o about. Vamos usar o about mesmo. Aí element, div. A gente vai ter que colocar aqui, vamos supor, né? Header. Aí os botões, vai ficar tudo aqui. Depois a div, depois mais outras coisas e blá blá blá. Olha o tamanho que isso aqui vai ficar. Vamos supor que tudo isso daqui se repita para tudo que a gente precisa fazer. Isso aqui ia ficar gigante. E não é o que a gente quer. Né? A gente quer que isso aqui seja somente das rotas. Então quando a gente olha e fala, o about, ele está renderizando o quê? Que elemento vai ser chamado quando eu chamar o barra about? Aí a gente pode vir aqui, a gente pode criar uma pasta chamada pages dentro de src e colocar aqui, por exemplo, um about.tsx, tá? Aqui no IntelliJ eu uso um comando que é rsc. Opa, rsc. E aí quando eu coloco esse comando, ele me retorna, né? Conste o nome do componente que eu quero, que aqui eu posso colocar um about, e é isso. E aí já cria praticamente a página para mim, o componente para mim no caso, né? Então eu posso vir aqui, copio o nome deste arquivo aqui que eu coloquei, e ao invés de eu declarar tudo aqui dentro do router.tsx, eu venho aqui em element, coloco o nome do componente que eu criei aqui dentro. Como eu estou usando o IntelliJ, ele já faz o import automático, né, do que eu copiei aqui em cima. Se não fizer para você, você vai ter que vir aqui, ó. Vai dar erro aí, né? No VS Code, por exemplo, vai te dar algumas opções para você importar. Aqui não está dando as opções, mas ele vai dar. Aí, se não der opção, você vem aqui, aí você vai colocar about from ponto barra, aí dá um Ctrl espaço para mostrar onde você está. Vai estar pages e aí depois about. Não precisa do TSX, tá? E beleza, você importou o seu componente, agora você consegue utilizar. Ah, mas isso eu não tiro. Eu preciso usar esse default? Como é que eu faço? Blá blá blá. Não precisa usar o default, você consegue utilizar o about. Aliás, você consegue utilizar o export const direto. Mas quando você faz esse tipo de exportação, você precisa usar o nome que está aqui. Por exemplo, se eu deixar export default about, aqui eu posso chamar de página sobre que eu criei. E pode usar isso aqui normal, tá? Não tem problema. Ó, não dá erro, você pode usar. Mas quando você chama isso daqui, você declara a exportação desse jeito aqui, você vai ter que chamar esse componente por about, tá? Ó, já deu erro aqui. Então você vai abrir um objetinho aqui e vai escrever about. E aqui embaixo precisa ficar um about. Eu gosto de deixar assim porque não tem erro, né? Às vezes você chama um componente aqui, está procurando. Imagina se tivesse com aquele outro nome, página sobre que eu criei, ou tivesse a página que eu criei. Cara, qual a chance de você achar isso daqui no seu projeto? Então, estando about, você já consegue achar de uma forma mais rápida, tá? E aqui eu vou declarar também uma página. Vou criar uma página chamada home. rsc home. E é isso. Deixa eu tirar o que eu falei que a gente não vai usar. Então, o home, eu vou dar um export const aqui em cima. Vou colocar o home no lugar disso daqui. E beleza, o nosso projeto está quase pronto para ser iniciado. Aqui dentro do main, tá? A gente pode fazer duas coisas. Aqui dentro do main, a gente pode colocar o router provider direto aqui dentro, tá? A gente não vai ter uso do app, mas eu gosto de manter o app porque a gente pode colocar outras coisas aqui, por exemplo, se a gente for usar
um Redux da vida, a gente vai colocar aqui, aí ficaria tipo, né, provider, aí aqui a rota dentro, ou sei lá, a gente vai utilizar o style de component, aí ficaria tem theme provider aqui dentro, isso aqui ia lá para baixo, sabe? A gente consegue ter um controle melhor do que a gente vai fazer ali. Então eu vou manter o nosso app e aqui dentro, como a gente só tem a rota agora, eu só vou colocar o que eles sugeriram aqui, tá? Que é o router provider. Então a gente vai importar o router provider. E aqui, como a gente já criou o nosso router aqui dentro, ó, a gente vai importar. Ele também está com export default, se vocês perceberam, tá? Não precisaria ser router. Mas seguindo o padrão, vamos deixar router mesmo. Então se a gente for iniciar o nosso projeto, como é que eu vou iniciar esse projeto? Vem aqui no package.json, já tem alguns scripts prontos para serem utilizados, tá? Tem o dev, tem o build, tem o lint e tem o preview. O dev é o que vai fazer o nosso comando rodar. Vai fazer o nosso site rodar, né? O nosso projeto funcionar e a gente conseguir visualizar. O build ele vai ser útil para a gente compilar nosso projeto para jogar para a web, tá? Então a gente vai hospedar, a gente roda o build. O lint é caso tenha algum erro. Por view eu não sei, tá? Eu não lembro. O lint é caso tenha algum erro, então a gente roda o lint e ele vai dar vai apitar, a importação aqui tá da ordem errada, esse tipo de coisa. O preview eu não sei o que acontece, vamos descobrir agora. 4173. Deixa eu ver, vamos descobrir agora para que serve. Byte preview. Ó, o preview, npm run preview. Inicia um servidor web local que serve a solução construída em dist. Então, para a gente rodar o preview, que eu coloquei aqui para rodar, mas ele abriu em outro lugar. Para a gente rodar o preview, a gente precisa rodar o build antes, tá? Então, a gente vai fazer isso. Vamos rodar aqui só para eu entender, tá? Yarn build. E agora, se a gente quiser dar um Ctrl R aqui, ele funcionou. Legal, né? Não conhecia. Conheci agora com vocês. Deixa eu deletar a pasta build, porque a gente não vai precisar disso. A gente vai rodar o yarn dev. Eu vou parar aqui. Então, dev é meio que o real time do que a gente está fazendo, né? O build constrói a nossa aplicação, o lint é para fazer verificação de erros e o preview é preview do nosso build que a gente vai jogar para produção. Então, vou vir aqui, vou dar um run dev e vou abrir o site aqui. Como ele tá... Peraí. Aí, vai ficar assim. Show. Vocês estão vendo que agora ele está aparecendo Hello World, this is the homepage, porque aqui foi o que foi criado, tá? Então se a gente vier aqui e escrever, por exemplo, Olá Mundo, e der um Ctrl S, ele já muda. E se a gente se mudar aqui embaixo também, essa é a nossa página inicial. Mudou, tá vendo? Mas como é que eu vou para outra página? Eu vou precisar ficar escrevendo um about, vou precisar lá em cima. Vou inclusive colocar aqui, ó. Página sobre. Vou precisar vir aqui em cima, escrever um about para isso aqui funcionar. Isso não é um site. Não precisa fazer isso, cara. Tem alguns jeitos de se fazer isso, tá? Da gente conseguir ter essa ação para outra página. Eu vou utilizar o jeito mais simples agora, que é usando o link do próprio React Router, React Router no caso. Mudou o nome. E aqui a gente vai declarar o link. Então a gente chama o link. E aí, aqui dentro, ele tem uma propriedade chamada to. Deixa eu só... Ele não tá dando os types, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui. yarndd types React Router. Pronto. Agora, quando eu der um Ctrl espaço, ele vai mostrar algumas propriedades que tem aqui dentro.
Ou não. Não tá dando. Mas enfim, aqui ele tem uma propriedade chamada to, tá? Que é uma propriedade obrigatória que a gente precisa. Olha, não tá aparecendo. A gente precisa declarar essa propriedade chamada to quando a gente chama o link, que é justamente onde vai ser direcionado o link que a gente clicar. Então, vou colocar aqui página, olhar sobre nós. Então, quando a gente clicar aqui em About, ele vai direcionar a gente para página About. E aí, no About, a gente faz a mesma coisa. Dá um Ctrl V aqui. E eu vou colocar um voltar. E vou escrever aqui nada. Tá. Por quê? Porque aqui no router, a gente não tem nada aqui dentro, né, do path. Tem essa barra, mas a gente pode ignorar. Então vamos vir aqui, voltar. Opa. Me enganei com a barra. Então precisa sim da barra, tá? Foi um equívoco da minha parte. Legal, então a gente tem duas páginas já, Olá Mundo e a página sobre, tá? Já está funcionando o link. E é isso. Bom, como foi um vídeo inicial, só a gente declarando o que precisa ser declarado no início, eu vou parar por aqui e na próxima a gente começa a dar uma estilizada, começa a adicionar algumas bibliotecas, tá? Mas o que a gente precisava, que era instalar o React Router, fazer algumas páginas, mostrar para que serve algumas coisas, já foi explicado. Beleza? Então é isso, valeu, falou e um grande abraço.